Em dezembro do ano passado, o governo federal divulgou diversas alterações em algumas leis trabalhistas, como exemplo no seguro-desemprego, o abono salarial, a pensão por morte e o auxílio-doença. Para que possamos entender como essas mudanças podem afetar a vida do trabalhador, conversamos com advogados para saber como serão as normas a partir de 1º de março. Entenda como era e como vai ficar o seguro-desemprego a partir da alteração da lei. Com essa nova alteração, só para a gente exemplificar, antes, o seguro-desemprego, o trabalhador teria que provar 6 meses de trabalho com carteira assinada para requerer as parcelas do seguro, né? Agora, com essa nova mudança, o trabalhador terá que provar 18 meses de trabalho contínuo, né, com carteira assinada para fazer o seu primeiro pedido. A partir daí, para o segundo pedido, ele terá que comprovar 12 meses de trabalho. De trabalho contínuo, né, pela CLT, com carteira assinada. E a partir daí, do terceiro para o quarto pedido, aí ele terá que comprovar só 6 meses de trabalho pela CLT, né, trabalho contínuo. Serão necessários 18 meses de trabalho contínuo para o trabalhador ter direito ao primeiro seguro-desemprego. E caso o trabalhador se desligue do trabalho e inicie outro, os períodos podem ser somados, se os intervalos entre um emprego e outro forem pequenos. O período de contratos diferentes, por exemplo, a pessoa trabalhou 10 meses em uma empresa, saiu e entrou em outra empresa. Logo depois, num curto período, se for um curto período entre a saída e a entrada no novo emprego, esses 2 contratos, esses 2 períodos são somados para você fazer o pedido do seguro-desemprego. O portal do trabalhador não exemplifica os dias exatamente não, mas na prática a gente aceita que seja 7 dias, uma semana mais ou menos, que é esse período curto entre um e outro. As medidas também alteram o abono salarial. Uma mudança importante é a forma de cálculo, que leva em consideração os salários recebidos. Com isso, o abono poderá ficar maior para o trabalhador. Antes, o abono salarial era pago às pessoas que recebiam até 2 salários mínimos e trabalhavam durante 30 dias ininterruptos pela CLT, no ano anterior, né, no ano base, que é chamado. Agora, houve a mudança com a MP, que agora a pessoa tem que provar 6 meses de trabalho ininterrupto para receber no próximo ano o valor do abono salarial, que agora não será o valor de um salário mínimo, como antes era. Agora será um valor como o 13º salário, será proporcional aos meses trabalhados. O tempo de afastamento por atestado médico aumentou. O trabalhador terá que ficar 30 dias por conta do empregador antes de ser encaminhado ao INSS. O trabalhador que trabalhava pela CLT, antes ele ficava 15 dias por conta da fábrica, da empresa, no caso, e a partir do 16º dia seria por conta do INSS. Agora é o seguinte, houve a mudança que agora será 30 dias por conta da empresa. Só a partir do 31º dia que será por conta do INSS. Ele terá que fazer perícia para o INSS ver se ele está apto ou não. A forma do cálculo para o pagamento do benefício também vai sofrer mudanças. O auxílio-doença, antes, ele era feito, teria o cálculo do valor das 80 últimas melhores contribuições do empregado. Agora, será o seguinte, agora o INSS vai criar um teto e agora será feito o cálculo das 12 últimas contribuições que o empregado fará. Para entender as mudanças na pensão por morte, também conversamos com a advogada doutora Thaís Italma Sartori, que vai explicar as alterações na concessão deste benefício. Houveram muitas mudanças na pensão por morte, porque houve a necessidade de uma reformulação da concessão desses benefícios, visando aí colocar um esparadrapo num grande buraco que ia se abrir nas gerações futuras que dependeriam da Previdência, do INSS. Como era antes da nova regra? Antes da nova regra, não era necessário carência para que fosse concedido a pensão por morte. Aquele que contribuiu um dia sequer, assim que falecesse, seus dependentes teriam direito a receber a pensão por morte. Hoje é diferente. Hoje são necessários 24 contribuições, que é equivalente a 2 anos de contribuição, para que, assim, após os 2 anos contribuindo, caso venha a falecer, os dependentes terão direito à pensão por morte. A lei ampara algumas situações de forma diferente. Saiba quais. Existem exceções. Quais são as exceções para essa carência?
aquele dependente que já gozava de um auxílio-doença ou que já estava aposentado por invalidez, ou aquele que sofreu um acidente, que foi um caso fortuito, que com o acidente ele faleceu e não foi acometido de uma doença e ficou doente a longo prazo e era premeditável essa sua morte. Hoje é necessário 24 contribuições ao INSS, que equivalem a 2 anos para que os dependentes tenham direito à pensão por morte. Uma das mudanças mais significativas se refere ao período de concessão da pensão, que também sofreu alterações. Hoje, o que acontece? Aquelas mulheres mais jovens, até de 21 anos para baixo, vão receber aí a pensão por morte por 3 anos. Aquelas entre 22 e 32 anos vão receber a pensão por morte pelo período de 6 anos. De 39 anos a 43 anos de idade, receberão a pensão por morte pelo prazo de 15 anos. Acima dos 44 anos, receberão a pensão vitalícia. A Previdência Social utilizou dados do IBGE para determinar o período das pensões. O IBGE faz o censo, coloca a média de sobrevida do brasileiro e aqueles que estiverem até 35 anos da sua morte, é engraçado a gente ter que falar isso, mas faça um cálculo aonde que se a pessoa com 44 anos, a expectativa de vida dela é por mais 35 anos. Então, essas pessoas serão as beneficiadas com a pensão por morte vitalícia. Para ter direito ao recebimento da pensão por morte, a viúva, o companheiro, e aqui nós estendemos também aos casais homossexuais, deve haver a comprovação da união estável ou do casamento pelo período mínimo de 2 anos. Se não há a união por mais de 2 anos, não haverá a concessão do benefício da pensão por morte. A concessão da pensão por morte também tem suas exceções. As viúvas, os companheiros, as companheiras, elas perdem abruptamente o companheiro, o esposo, como um acidente seja de qualquer forma, um acidente de carro, um acidente dentro de casa, um assalto que acabou culminando num assassinato, ou acidente de trabalho. Nos casos de acidente de trabalho, seja acidente de trabalho típico, equiparado ou doença ocupacional, também não há a necessidade dessa comprovação de 2 anos de união ou casamento, tá? Por quê? Porque nós aqui não estamos contando com a morte. Quando a pessoa está acometida de uma doença ou está com uma idade muito avançada, a gente já conta que a morte é próxima. Agora, nesses casos em que o companheiro ou a companheira, a esposa ou o esposo se vê surpreendido pela morte do companheiro, nada mais justo do que fazer jus à pensão por morte, mas também dentro das regras de idade. Antes da alteração da lei, os dependentes recebiam 100% do benefício, ou seja, recebiam o valor total da aposentadoria do beneficiário, mas agora haverá um cálculo para este pagamento. Hoje, com a nova regra, recebe-se 50% do valor do benefício, acrescido de cotas de 10% para cada dependente, se limitando ao número de 5. Por que 5? Porque nós já temos 50%, mais 10% de 5, nós temos mais 50%. Então, não pode ultrapassar 100% do valor que o segurado iria receber ou recebia como benefício. O valor mínimo para a pensão continua sendo o salário mínimo vigente. A gente sempre vai falar em salário mínimo, tá? O mínimo que se recebe de benefício é o salário mínimo. Nós não estamos falando aqui de benefícios de R$200, R$300, não. Nós vamos nos limitar a cota mínima para que se receba de pensão, para que se receba de benefício, é um salário mínimo. Com as mudanças, o governo federal espera economizar R$18 bilhões por ano.